A paz do Senhor Jesus, irmãos. Espero que todos tenham passado um excelente dia e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês. Amém? Eu gostaria de ler uma mensagem aqui no livro de Lucas 19, que fala acerca de Zaqueu, o publicano, um homem que tinha aquela curiosidade de conhecer Jesus. Mas antes da gente iniciar essa leitura, esse vídeo, eu gostaria de pedir a você, por encarecidamente, que vocês compartilhem o máximo possível esse vídeo para poder chegar até muitas pessoas, outras pessoas que estão precisando às vezes dessa mensagem, que ela venha alcançar o máximo de pessoas possíveis. Porque o meu intuito aqui no YouTube não é ganhar dinheiro. Se vier, tudo bem, é bênção, mas o meu intuito é de falar do amor de Jesus, expandir o máximo possível da palavra do Senhor. Aproveitar essa ferramenta que está disponível, que é o YouTube, é isso mesmo? Aí eu peço encarecidamente que compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal para ajudar a plataforma e que vocês comentem qualquer coisa, até mesmo se o irmão de mil se estiver errado em alguma coisa ou cometeu algum erro, algum deslize, pode puxar minha orelha, estou aqui para ser corrigido também, tá bom? Muito obrigado. Vamos começar. Lucas 19, só vou ler somente um versículo, 19:5, que diz assim: E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu dizer-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, irmãos, ele era um publicano, príncipe dos judeus. Ele era um cobrador de impostos. E ele andava cobrando os impostos das pessoas pobres. E ali Zaqueu tinha aquela curiosidade de conhecer Jesus, porque ele via falar muito de Jesus. E ele teve essa grande curiosidade. Hoje, meu intuito desse vídeo é chegar até você que ainda não teve esse encontro com Cristo Jesus. Perdão. Que vocês prestem bastante atenção nessa mensagem. Que Zaqueu, ele era um homem curioso, tinha dinheiro, ele era rico, mas ele tinha aquela curiosidade de conhecer a Jesus. Ele via falar de Jesus e saiu ao encontro de Jesus. Mas quando chegou lá, se deparou diante de uma grande multidão, uma dificuldade muito grande para poder se chegar até Jesus. Porque Zaqueu, ele era um homem pequeno, de baixa estatura. Aí ele simplesmente adiantou seus passos, foram lá para frente, para um caminho onde Jesus só poderia passar por ali, só tinha aquele caminho. E ali tinha uma árvore, ele subiu em cima daquela árvore. A Bíblia fala em figueira, viu? Uma figueira brava, mas é uma árvore frutífera. E ali o que é que acontece? Ele subiu ali e ficou ali esperando o Jesus passar por ali. Só que ele não sabia que mesmo antes dele chegar até ali naquela árvore para subir, para poder esperar Jesus passar, para ele ver quem era Jesus, Jesus já sabia de tudo. Jesus já sabia que Zaqueu estava ali no meio do caminho esperando para se encontrar com Jesus. E ali, quando Jesus chegou próximo de Zaqueu, ele com aqueles seus olhos de espanto para ver quem era Jesus. E ali Jesus, quando olhou para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, que hoje me convém pousar na tua casa. Porque naquela casa chegou a salvação na vida de Zaqueu. A salvação naquela casa, irmãos. Porque Jesus, ele fala bem claro na sua palavra, dizendo que ele não veio para os sãos, não, ele veio para aqueles que estavam doentes. O que quer dizer isso, irmão de Deus? Doente espiritualmente. Às vezes, tem pessoas que passam por momentos difíceis na sua vida, às vezes tem pessoas que estão passando por aquele processo por não conhecer Jesus, por ainda não ter tido aquele encontro com Jesus. Aquele mesmo encontro que Zaqueu um dia teve com Jesus. Ele se maravilhou quando ele conheceu Jesus, se entregou de corpo e alma para ele. A Bíblia não fala, mas eu tenho certeza que pelos olhos da fé, Zaqueu se desmanchou na presença de Jesus. E ali começou a o adorar, servir a ele em espírito e verdade. Tanto é que ele disse para o Senhor: Mestre, eu restituirei aquelas pessoas que eu defraudei, que eu tirei delas 4 vezes mais. Ele iria devolver. Veja só
Quando Jesus chega na vida do homem, o que é que ele faz? Ele muda, ele transforma a vida do ser humano. Não foi diferente com Zaqueu. E também não é diferente com você que está aí do outro lado da tela, que ainda não teve esse encontro com Jesus. Jesus, ele está sempre do teu lado. Jesus, ele sabe de tudo que há na sua vida. No seu deitar, no seu levantar, no seu andar, no seu dia a dia, no seu trabalho. A todos os momentos, Jesus sabe de todos nós. De mim, de você, que ainda não serve a Jesus, que ainda não teve esse encontro com Ele, que ainda não fez uma aliança com Jesus. Faça. Faça, porque Jesus, ele está prestes a vir buscar o seu povo, zeloso, remido de boas obras. E Ele quer que você faça parte desse povo, que vai morar com Ele lá na glória. Dê um passo para Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não desista disso. Não desista, moça. Não desista, senhora. Não desista, senhor. Vocês que estão aí do outro lado, jovens, adolescentes, que sentem esse desejo de conhecer a Jesus, como Zaqueu também teve. Aquele desejo, irmãos, de buscar conhecer a Jesus. Vá, busca Ele de todo o teu coração. Se entregue, procure uma igreja evangélica, de preferência pentecostal, o mais próxima possível de sua casa. Se você não estiver de acordo com o que está sendo pregado ali, que não está te modificando a sua vida, que você não está sentindo nada por ela, procura uma outra igreja, a qual venha assim encher a tua alma, que venha assim te dar prazer em você estar ali naquele lugar, mas que você venha ver transformação na sua vida. Porque Cristo, quando Ele chega naquele lugar, chega na vida do homem, na vida da mulher, Ele transforma a nossa vida. Perceba a transformação na sua vida. Se é que você está sendo transformado, está dando lugar para Jesus transformar, continue. Busque Ele ali naquele lugar, naquela congregação onde você está frequentando. E não saia de lá por nada nessa vida. E se depare diante de Cristo Jesus cada vez mais. Porque Jesus, ele veio buscar a todos aqueles que estavam afastados do Evangelho. Todos aqueles que estavam distantes de Cristo Jesus. Todo aquele que não tinha esse conhecimento de conhecer Jesus. Busca Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é o caminho, Ele é a ressurreição. Ele é a vida eterna. Aceite a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Só Ele pode te dar a vida eterna. Jesus, Ele está do teu lado, está esperando você dar um passo para Ele, para que Ele possa te dar grande bênção, grandes vitórias. Porque às vezes, irmãos, você recebe tantos livramentos, que até mesmo você nem sabe que você foi abençoado por Cristo Jesus. Você nem sabe que Jesus te transformou, te deu aquele livramento tão grande. Foi grande o livramento que Deus te dá, irmãos, todos os dias. A fúria do diabo para querer destruir a vida do homem e da mulher é muito grande. E Deus está sempre ali, no oculto, dando um grande livramento, enviando o seu anjo para te defender, para me defender. Se Ele defende a você que ainda não deu esse passo para Jesus, imagine se no dia que você aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador da sua alma, Ele vai fazer muito mais do que Ele tem feito. Eu digo mais para você. Eu olho para vocês lá na rua, as pessoas que se encontram lá fora, até mesmo numa esquina, até mesmo sendo oprimido nas mãos do diabo, até mesmo esquecido pela a sociedade, ali nos vícios da bebida, das drogas, na prostituição. Eu vejo ali um grande pregador, um grande diácono, um grande presbítero, um grande pastor de igreja, um obreiro de valor, um levita. Eu vejo ali pessoas que Deus quer usar na obra dele, dar grande testemunho. Lembra de Paulo? Paulo, antigamente, o nome dele não era Paulo, não, era Saulo, Saulo de Tarso. Ele era perseguidor do crente, dos cristãos, do povo de Deus. Até um dia em que ele teve esse encontro com Jesus. A partir daquele encontro que ele teve com Jesus, ele transformou a sua vida. Ele deu o passo para Jesus. E ele aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua alma, como seu Senhor. E ali o nome dele foi totalmente transformado de Saulo para Tássio, para Paulo, Paulo de Tássio, que na realidade é o apóstolo Paulo. E ele foi um dos maiores apóstolos de Cristo.
o maior pregador da palavra do Senhor para nós, os gentis. Mas ele teve um encontro com Jesus. E é esse encontro que Jesus quer que você venha ter com ele. Esse mesmo encontro que Zaqueu queria ter com Jesus. E ele teve. Jesus entrou na casa dele e levou salvação até aquela casa. E mudou a vida daquele homem e transformou. E Zaqueu passou a servir a Cristo Jesus em espírito e em verdade. Por isso que eu digo para cada um de vocês que está do outro lado da tela, vocês que ainda não servem ao Senhor Jesus, busca Ele de todo o teu coração, se entrega os teus caminhos a Ele, a Cristo Jesus. Só Ele tem a palavra de vida eterna. Só Ele pode te dar a vida eterna. Busca uma igreja evangélica mais próxima de você. Não desista, porque eu digo uma coisa para você: o mundo vai se levantar contra ti, mas Jesus, ele jamais vai te esquecer de você. Não importa o que você fez, o que você cometeu, Jesus, ele perdoa. Ele está aí para isso. Foi para isso que ele deu o brado na cruz do Calvário. Ele morreu na cruz do Calvário, foi para isso, para te dar a vida eterna. Por isso que eu digo para cada um de vocês que ainda não fizeram uma aliança com Cristo Jesus, faça, busque a Ele, se entregue de corpo e alma para Jesus. Senhor, eis-me aqui, te aceitando como único e suficiente Salvador da sua alma. Procure uma igreja evangélica e vá lá e se entregue para Cristo Jesus. Busque a Ele, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele é a ressurreição. Amém? Por isso que eu digo para cada um de vocês. Antes de eu encerrar, eu gostaria de fazer uma oração em prol de você que está aí do outro lado da tela, que ouviu essa mensagem e que precisa estar com Cristo Jesus. Dê um passo para Ele, porque Ele é o único que pode te ajudar. O irmão Edmilson não vai poder te ajudar, a não ser orar por você. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus em prol de todos que estão ouvindo esse vídeo aí do outro lado da tela. Glorioso Deus e Pai que estás nos céus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor da glória, mais uma vez estou eu aqui entrando na Tua presença, em nome do Teu Filho amado, que o Senhor vá de encontro dessa alma, dessa pessoa que se encontra aí do outro lado da tela, que o Senhor dê a grande bênção, a grande vitória, repreenda, Jesus, toda a obra do mal e opere milagres, maravilhas, e repreenda toda a fúria do diabo. É o que nós te pedimos e também te agradecemos, em nome de Jesus. Não se esqueça, compartilhe, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente algo. Pode comentar qualquer coisa, tá bom? Que Deus abençoe. E fica todos na paz do Senhor Jesus.